Explicado esta história, nós vamos de novo no nosso livrinho. O novo Código Civil. Vamos usar essa palavra novo, embora ele já tenha aí alguns anos, porque de vez em quando vamos citar o Código Antigo de 1916, apenas para diferenciar dele. Vamos continuar chamando de novo. O novo Código Civil interferiu de maneira brutal aqui. Por isso, nós recomendamos a compra deste livrinho. Achamos que você deva ter o Código Civil novo aí na sua casa, porque ele fez ingerências profundas na nossa área. Vejam se há exagero nisso que acabei de dizer aqui. Vamos à tela agora para que você possa, primeiramente, anotar quais os artigos do Código Civil que interferiram aqui e como que eles interferiram. Vamos à tela. Então, anote aí. Vamos continuar usando a letra N de novo, novo Código Civil, NCC. O código antigo vai ser CC, Código Civil. Artigo 1338 e artigo 1339, parágrafo 2º. Anote aí, então. Nós vamos falar primeiramente deste aqui, o mais importante. 1339, parágrafo 2º. Vamos, continuando aqui na tela, voltar ao nosso desenho. Veja, isto aqui é uma unidade autônoma, não é? Não é isso que vimos? O apartamento com 2 vagas de garagem. Eu pergunto a você, esta vaga de garagem aqui, ela é unidade autônoma? Evidentemente que não. Ela é ligada ao apartamento, portanto, ela é do tipo 2, não é autônoma. Mas, de acordo com o novo Código Civil, artigo 1339, parágrafo 2º, pasme, se você nunca ouviu falar nisso. Ela poderá ser vendida, mesmo sem ser unidade autônoma, e até mesmo para estranhos ao empreendimento. Volte aqui comigo. Veja se houve exagero quando eu disse que ele interferiu de maneira forte aqui na nossa área. Uma vaga de garagem do tipo 2, por exemplo, não autônoma, poderá ser vendida até para pessoas de fora do edifício. Porém, o legislador tomou um cuidado grande para evitar que essas vagas de garagem fossem vendidas a estranhos ao edifício. Permitiu, sim, se for do desejo do grupo, mas criou atravancamentos para esta vaga sair do empreendimento, ser vendida a estranhos ao empreendimento. Da mesma forma que fomentou enormemente a venda entre condôminos. Entre condôminos, o Código Civil fomentou, ajudou, colaborou. Para estranhos, dificultou enormemente. Então, criou o Código Civil 2 barreiras grandes para evitar que essa vaga de garagem fosse vendida a estranho. Primeiro, ao estabelecer que a convenção de condomínio deve permitir ou não possa proibir. Então, o que fizeram muitos empreendedores com esse medo, esse verdadeiro pânico de uma vaga de garagem acabar na mão de um estranho ao condomínio. Fizeram adendos à convenção de condomínio, proibindo a venda para estranhos. Neste caso, a convenção de condomínio tem valor pleno, legal, porque estará de acordo com a lei maior, que é o Código Civil. Mas mesmo para aqueles que não fizeram esse adendo proibindo, há uma outra barreira praticamente intransponível. É
que estabeleceu o Código Civil que, neste caso, para a vaga de garagem ser vendida para estranhos, tem que haver uma assembleia especialmente convocada para isto, e esta assembleia permitir. Eu não sei de um só caso no país. Não é do meu conhecimento. Porque qual é a assembleia que vai permitir um estranho dentro do próprio empreendimento? Então, praticamente, podemos esquecer a venda da vaga de garagem não autônoma para estranhos. Mas, ao contrário, a venda da vaga de garagem não autônoma entre condôminos não só pode ser feita conforme estabeleceu o Código Civil, mas quando o apartamento tem um número razoável, um número alto de vagas de garagem, normalmente aí 5 vagas de garagem, 6 vagas de garagem, que não haja um desfalque no próprio apartamento quando ele vender alguma vaga de garagem, neste caso é evidente que isso agregará preço ao apartamento. A possibilidade de venda de um condômino para o outro agregará preço ao apartamento, porque será muito bom para os condôminos. Um pode desejar vender para o outro, às vezes a um preço elevado, se interessar muito ao outro e vai interessar muito ao outro. As pessoas pagam fábulas de dinheiro para ter lugar, abrigo para veículo dentro do próprio edifício. Imagine, por exemplo, o caso de um apartamento que tenha 5 vagas de garagem, por exemplo, e um dos condôminos tenha 6 carros. Hoje não é tão raro uma pessoa ter 6 carros. Às vezes ele tem marido e mulher, cada um tem um carro, por exemplo, né? E tem 4 filhos com carro, por exemplo, não é tão raro assim entre essa faixa mais abonada. Se o edifício tem 5 vagas de garagem por apartamento, quanto pagaria esse condômino para ter uma vaga de garagem para este 6º carro? Pense comigo. Quanto ele pagaria? Porque, do contrário, o carro vai ter que ficar lá na rua, sujeito a toda sorte de problema, roubo, etc, etc. É evidente que ele estará disposto a pagar uma quantia alta por esta vaga de garagem, principalmente porque, nesse caso, nós estamos tratando de um tipo de condômino mais abonado. Então, é muito importante que essa vaga de garagem, acima de um certo número, talvez com um número pequeno, por exemplo, 2, 3 vagas de garagem por apartamento, isso não se faça valer com tanta força. Porque imagine um apartamento com 3 vagas de garagem, se uma for vendida, ele ficará apenas com 2 e isso pode diminuir o seu valor comercial, então talvez o benefício seja menor do que o malefício. Mas quando ele tem aí um volume grande de vagas de garagem, eu reputaria 5 ou mais, é evidente que os benefícios, a possibilidade de venda de um para outro será muito maior, evidentemente, não é? Então, é este tema que vamos abordar agora. Como é que eu vou permitir isto aí? Não é automático, não. É isto que vamos abordar agora, e para isso eu queria que você viesse aqui comigo. Vamos entender bem essa situação. Esta vaga de garagem, que pode ser vendida de um condômino para o outro, você já concluiu que classicamente é a do tipo 2. 2. É a vaga de garagem não autônoma, com direito de propriedade, demarcada lá na garagem. Porém, veja aí como você anotou a classificação desta vaga na nossa norma. Veja aí como você anotou. Ela é uma área comum de divisão não proporcional, não é isso que você anotou quando abordamos os tipos de vagas de garagem? Área comum. Você pode vender área comum. Você pode vender salão de festas.
Você pode vender a escadaria do edifício? Não se pode vender a área comum. Então, a primeira providência para aqueles incorporadores atentos, já dissemos isso, prestar atenção na parte comercial, na parte jurídica e na parte técnica, vai fazer com que você não tenha surpresa negativa. Então veja aqui agora a parte comercial. A primeira providência é desqualificá-la, na nossa norma, de área comum de divisão não proporcional, porque área comum você não pode vender, e classificá-la como uma área vendável, que se chama, na nossa norma, não precisa anotar, porque vamos ver isso exaustivamente. A parte vendável da nossa norma chama-se área real privativa. Área real privativa. Então, temos que destipificá-las como área comum, que não pode ser vendida, para tipificá-las como área real privativa, que é a área vendável. Mas mesmo assim, não todas. Apenas as que têm, acompanhem comigo, vocação para unidade autônoma. Vocação para unidade autônoma. Às vezes você tem vocação para engenheiro, mas nunca será. Mas se há vocação, há meio caminho andado. Essas palavras precisam ser muito bem compreendidas por você que me ouve. Então, por isso, vamos à tela para entendermos essa história de vocação. Vamos à tela. Vamos dizer que tenhamos 3 vagas de garagem do tipo 2 por apartamento. Porém, uma presa. Veja, vaga de garagem número 1, número 2 e número 3. Esse kit aqui pertence a um certo apartamento. Vamos dizer que aqui tem o muro aqui da garagem, as vagas de garagem saiam por aqui, né, a circulação, vamos dizer que seja isso. Examine bem este desenho das vagas que eu denominei como número 1, número 2 e número 3 e tente identificar qual delas tem vocação para unidade autônoma. Quer dizer, se eu quisesse, poderia transformá-la em unidade autônoma. Aqui, vocação para unidade autônoma é isto. Se eu quisesse, poderia transformá-la em unidade autônoma. Veja, é óbvio que é somente a número 2. Jamais esta vaga número 1 ou número 3, jamais uma das duas poderá ser unidade autônoma. Evidente. Imagine, por exemplo, a vaga número 1 como unidade autônoma e foi vendida para uma pessoa. Como é que a número 3 sairá aí? Ela estará presa. Ou o contrário também. Se a unidade autônoma for número 3, como é que ela sai? Então, neste caso, a que tem vocação para unidade autônoma é apenas a vaga número 2. Eu poderia, sim, se eu quisesse, transformar as vagas 1 e 3 juntas em uma unidade autônoma. Agora vem aqui comigo. Só que isso é um contrassenso comercial. Porque aí, ao transformar a vaga 1 e 3 em unidade autônoma, uma unidade autônoma, eu engessei as duas. Elas só vão juntas, só podem ser vendidas juntas. Para onde elas vão, vão juntas. Estão engessadas. É claro que você vai concluir que a área comercial se desenvolve em quanto mais detalhe, quanto mais eu diversifico o meu empreendimento. A juntar está na contramão comercial. Me tira liberdade de venda, etc, etc. Não é? Então, a vaga de garagem que tem vocação para unidade autônoma é a número 2. Portanto, somente a número 2 poderia ser desqualificada de área comum de divisão não proporcional. Para poder ser vendida, tem que ser qualificada como área real privativa, já que ela
tem vocação para unidade autônoma. Se eu quisesse, poderia transformá-la em unidade autônoma. Então, essa vaga 2 passou a ser vendável, se eu tomei o cuidado de classificá-la na nossa norma como área real privativa, portanto, vendável. Penso que você deva ter acompanhado com muita atenção essa explicação, que é fundamental. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. Queria que você viesse aqui comigo para chamar muito a sua atenção para esse importante detalhe. Esses profissionais que preenchem esses quadros da nossa norma, que vamos introduzi-la solenemente depois, no momento oportuno, eles, a maioria, claro, não todos, conhecem com profundidade a norma, mas não conhecem a dinâmica da incorporação imobiliária. Eles não são incorporadores, eles preenchem a norma, os quadros da norma. Como desde 1964, essas vagas de garagem vieram sendo classificadas como área comum de divisão não proporcional, por isso que você anotou isso aí, tipo 2, área comum de divisão não proporcional. Ao chegar no dia 10 de janeiro de 2002, com o advento do novo Código Civil, que veio para vigorar um ano depois, com esse Código Civil que permitiu a venda dessas vagas de garagem, tipo 2, convocação por unidade autônoma, então, aqueles compradores, aqueles incorporadores atentos, tiveram que desclassificá-la e classificá-la como área vendável. Mas esses profissionais que preenchem os quadros não conhecem isso de uma forma geral. Claro que há exceções, mas a maioria não conhece. Então, continuam tipificando essas vagas de garagem como eram antigamente, como área comum de divisão não proporcional. E aí você não poderá vendê-las. Perderá preço no seu apartamento. É esta a atenção que quero lhe chamar. Preste atenção nisso, não receba a norma desses profissionais e nem olhe, toque ela para frente para registro do cartório. Não! Você tem que orientar este profissional. Olha, eu quero as vagas de garagem do tipo 2, convocação para unidade autônoma, como área real privativa, área vendável, área real privativa. Dê a ele essa instrução. Porque, do contrário, ela não será vendável. E você vai arrepender-se amargamente quando inibir a venda dessa vaga de garagem de um condômino para outro. Porque, como dissemos, como regra geral, isso agrega preço. Bem, então, penso, temos feito aí uma abordagem bastante profunda nisso, na questão do 1339, parágrafo 2º. Agora vamos voltar à tela para examinarmos o outro artigo. Agora vamos examinar o 1338. Já falamos tudo sobre 1339, parágrafo 2º. Agora vamos para o 1338. Vem aqui comigo. O 1338 trata do aluguel. Aluguel desta vaga de garagem. Só que, por algum problema de redação desse 1338, já reconhecido por todos, que certamente será revista essa redação na primeira oportunidade, o legislador permitiu que essa vaga de garagem fosse alugada de um condômino para o outro. Mas se nenhum condômino interessar, ele, neste caso, poderia alugá-la para estranhos. Evidentemente, não poderia o legislador tomar tanto cuidado com a venda para que não fosse oferecida a estranhos e não impor as mesmas condições para o aluguel. Evidente que há um problema aí que será revisto na primeira oportunidade. Mas é bom que falemos desta forma aí. Bem, com isso nós encerramos, falamos tudo que existe aí sobre vagas de garagem. Claro que detalhes de cada um desses assuntos virão na sequência do nosso curso. Bem,
Nós vamos agora voltar à nossa tela para continuarmos o exame da legislação. Vamos então voltar à nossa tela. Vamos agora para o artigo 3º. Veja como é interessante examinar desta forma aí. Esse artigo 3º é um artigo monótono. Muitas pessoas param aí na metade na sua leitura, mal sabendo que lá no final tem uma frase bombástica da maior importância. Então você grife aí, marque como muito importante apenas essa frase que está grafada em vermelho. Agora vem aqui comigo. Temos N casos de infrações aí a esse artigo 3º. Eu gostaria de citar alguns exemplos para verem como que os incorporadores são muitas vezes puxados a dar uma derrapada, tentados, esta é a palavra mais adequada, a dar pequenas ou grandes derrapadas, e evidentemente vão ser responsabilizados por isto. Há alguns empreendimentos que, provavelmente por terem sido construídos em leis do uso do solo mais antigas, em algumas cidades do país, não se dava naquela oportunidade um tratamento ao pavimento de pilotis que se deveria dar nos edifícios comerciais. Em muitas cidades, esses pavimentos de pilotis têm o mesmo tratamento, tanto nos edifícios comerciais como nos residenciais. Ora, isso seria um contrassenso. Imagine uma piscina que tem ali num edifício residencial, se fosse feito o mesmo projeto para um edifício comercial. Evidentemente que ele perderia força de venda, uma vez que eu poderia utilizar essa área de forma mais profícua, de forma mais eficiente. Então, esses edifícios, existem muitos aí nas cidades, que tiveram esse tratamento do pilotis de forma inadequada pela lei do uso do solo, essas leis quase sempre foram modificadas por conta disso, mas esses edifícios têm a mesma qualidade, a mesma tipificação dos edifícios residenciais. Tem lá uma piscininha, algo assim, que ninguém usa, evidentemente. Então, durante a obra, o que fizeram os condôminos? Enobreceram as suas unidades autônomas, muitos deles, gastando dinheiro para melhorar a qualidade técnica dessas salas, não é? Às vezes consultórios médicos, eu vejo isso. Várias vezes já entrei em edifícios assim de consultórios médicos, onde há consultórios extremamente nobres em termos de acabamento, não é? Só que, como ninguém ia utilizar-se na prática daquele pavimento de pilotis, para que enobrecer também o pavimento de pilotis? Já que ninguém iria usar, ele ficou na especificação original do incorporador. Muitas vezes, uma especificação um pouco nobre, o acabamento simples. Então, há um contraste no edifício. Aquele pavimento de pilotis ficou com aquele acabamento simples, já que ninguém iria usar, não se teve o interesse de enobrecê-lo, e as unidades autônomas, as salas comerciais, muito nobres, luxuosas, etc. Às vezes você tem que fazer uma consulta aí para 2 médicos, por exemplo, entra em um consultório extremamente luxuoso, piso em granito, etc, etc. Tem que ir a outro médico ali mesmo, encontra um consultório diferente, porém igualmente luxuoso, e terminaram as consultas, você vai embora. Entra no elevador, mas não tem a botoeira indicativa da saída. Você não sabe o que apertar no elevador, porque não tem a indicação da saída. Mas tem um escrito P, a letra P. Aí você deduz que seja portaria, aperta, mas era pilotis. Então, ao sair no pilotis, entendendo que ia sair na rua, você toma um choque verdadeiro. Porque
acostumado com o luxo daquele edifício, encontra um pavimento paupérrimo. E porque ninguém iria utilizar, muitos fizeram o quê? Tem uma porta de vidro ali que fica trancada, pararam até de limpar. Imundo aquele pavimento ali. Ninguém passa por aquela porta. Ninguém iria ali. Por um engano, essa pessoa entrou ali, tomou um susto ao ver tanta diferença das unidades autônomas, das salas. Mas digamos que quem tenha visto isso seja o dono de uma academia de ginástica, por exemplo. Ele já vê com outros olhos. Ele já pensa assim, ué, mas esta área perdida? Talvez se eu instalasse aqui, pudesse alugar esta área para instalar nela a minha academia de ginástica, só com esses médicos aqui eu sustentaria a minha academia. Ele passa a se interessar em alugar aquela área. Então ele desce imediatamente para perguntar ao porteiro com quem que ele deve conversar para tentar alugar aquela área que em tese está ali perdida. Subproduto dessa historinha muito comum em obra, uma curiosidade. Quem que o porteiro deveria indicar para ele procurar? Só uma pessoa, o síndico. Mas muito curiosamente, ele indica o incorporador. Veja que coisa absurda. Por quê? Porque no início, quando o empreendimento vai ser lançado, só existe uma pessoa que é o incorporador, cérebro do empreendimento, dono de tudo, de todo o empreendimento que ele vai colocar à venda. Ele veste uma capa de incorporador todo-poderoso, escrito aqui, ó, I de incorporador, todo-poderoso. Mas, na medida que ele vai vendendo, ele vai perdendo poder, não é evidente? Vai perdendo as suas unidades à medida que ele vai vendendo. E quando termina a obra, por exemplo, que ele vendeu tudo, não é mais nada, nem existe incorporador, só existe durante a obra, como a gente falou. Mas muitas vezes, esse porteiro, sobretudo na primeira utilização do edifício pós-obra, muitas vezes esse porteiro era o vigia da obra, que foi elevado a porteiro, né? Está trabalhando nessa função de porteiro, vamos dizer assim, porque estava acostumado ali a tomar conta daquela obra. Depois o grupo vai decidir se contrata outra pessoa ou não, mas é comum isso, o vigia da obra ser o próprio porteiro. Acontece com relativa frequência. Só que como vigia da obra, ele estava acostumado a olhar o incorporador de baixo para cima, com toda a imponência do incorporador. Então, para ele é o incorporador. Então, ele está de tal forma com esse conceito do incorporador na cabeça, que embora a obra tenha concluído e não haja mais incorporador, ele continua achando que aquela pessoa é o incorporador. E muitas vezes, nesses edifícios comerciais, o incorporador, é muito comum isso, no final da venda fica ali com uma salinha, e instala nessa sala o seu próprio escritório. É muito comum isso. O próprio incorporador ser um dos condôminos no futuro. Ele que planejou aquilo tudo, ele quer instalar o seu escritório ali naquele edifício. É extremamente comum isso. Então, dentro desse quadro que eu estou contando, o porteiro, ex-vigia, fala, você tem que conversar, dono da academia de ginástica, com o incorporador. Sala tal. Veja que absurdo isso. Mas, enganado, vai lá o dono da academia de ginástica para conversar com o incorporador. Mas o incorporador, muitas vezes, acostumado ao poder daquela capa, escrito I aqui, que foi perdendo poder ao longo do tempo, ao longo da venda, mas ele tem dificuldade, ele resiste a tirar a capa. Ele quer continuar sendo chamado e reconhecido como incorporador, mas como se não existe mais incorporação? Mas ele resiste em tirar a capa, muitas vezes. Então, ao chegar lá, o dono da academia de ginástica, e perguntar ao incorporador, o porteiro
me encaminhou aqui ao senhor, eu passei agora pelo pavimento de Pilotis e vi que ele está lá jogado às traças, perdido. Ninguém está utilizando. Seria possível você alugar esse pavimento para mim? Aí brilha o vil metal. E ele diz, alugo sim. Ferindo frontalmente isso que está na lei. Jamais poderia alugar isso para si, só porque ele é ex-incorporador, atual condômino ele não pode alugar para si. Se todos os condôminos em bloco desejassem alugar, desde que não fira as posturas municipais, aí em situações bem atípicas, isso é perfeitamente legal. Perfeitamente legal. O uso de uma área comum é perfeitamente legal por um condômino, por exemplo. Desde que tenha havido unanimidade, seja uma decisão por unanimidade. Não é o caso ali. Então ele ferirá frontalmente a lei. Outro exemplo muito comum de acontecer nesses casos é naqueles empreendimentos que tem um canto da vaga de garagem, do pavimento de garagem, desculpe, que não serve para nada. Conjectura do projeto de arquitetura. O condomínio não utiliza aquele canto para nada, perdido ali. E muitas vezes o incorporador ficou com um último apartamento à venda, que tem 2 vagas de garagem. E está tentando vendê-lo para uma pessoa que tem 3 carros. E a pessoa diz, eu não vou comprar no seu empreendimento porque eu preciso de 3 vagas. Você só tem 2. De novo, brilha o vil metal. E ele fala, eu vendo para você. Veja como. Você vai utilizar-se dessas 2 vagas aqui e vai colocar o 3º carro naquele canto ali, que não é utilizado. Muito comum isso de acontecer. Ferindo frontalmente o que está na lei. Aqui, vem aqui comigo. Esse tipo de ferimento à lei, essas pequenas ou grandes derrapadas pela tentação, são chamadas no nosso linguajar do dia a dia como canto da sereia. Eu caí no canto da sereia. Quer dizer, eu sucumbi mediante uma proposta irrecusável, eu caí na tentação, dei pequenas ou grandes derrapadas. Você vai concluir conosco que se você cair no canto da sereia, der pequenas ou grandes derrapadas, mais cedo ou mais tarde a paulada virá na sua cabeça. Você vai ver que isso procede. E deve, portanto, evitar de qualquer forma isto. Essa expressão, canto da sereia, caiu como uma luva nessa situação. Por isso ela é tão usada. Vale até a pena a gente relembrar a origem dessa expressão, lá da mitologia grega, você deve conhecer a saga de Ulisses, voltando para sua terra natal. Essa viagem de volta para a terra natal demorou 10 anos no mar. Então falaram com ele, você estará 10 anos no mar nessa volta. Passará em frente à ilha das sereias. Não caia em tentação de ir lá, embora esteja 10 anos no mar. Por quê? Não há como chegar lá nessa ilha, porque quilômetros abaixo da lâmina d'água há rochas pontiagudas que ferirão a sua embarcação. Outros diziam que as sereias devoravam os navegadores. Então não vá lá. Devidamente alertado, como ele sabia que ia ficar 10 anos no mar, ao aproximar-se da Ilha das Sereias, com medo de cair em tentação, pediu aos colegas que o amarrassem no mastro. E todos os remadores puseram cera no ouvido para não escutar o canto das sereias. Ao passar diante da Ilha das Sereias, evidentemente, Ulisses entrou em desespero total. Caiu em tentação. Não resistiu. 10 anos no mar, não resistiu.
e berrava e gritava para desamarrarem ele dali, porque ele queria ir lá. Mas ninguém ouvia os seus gritos e ele estava amarrado e ele passou ileso. Aliás, nunca entendi nessa historinha por que não puseram também cera no ouvido do Ulisses. Bom, enfim, isso é lá da mitologia grega. Essa historinha cai como uma luva na nossa área. Veja, a gente fica deduzindo daí que 3 classes de navegadores afundaram. Talvez os navegadores desonestos. Ah, ali só tem sereia, nós vamos ali para roubar. Afundaram. Talvez os navegadores desinformados não falaram com eles que era assim que funcionava. Afundaram. Mas talvez a classe que tenha mais afundado seja a terceira. Os descuidados. Aqueles que, tendo sido avisados de que não era possível, não deveriam ir lá, havia rochas pontiagudas, por exemplo, devem ter pensado assim, nós vamos pegar uma vara comprida e vamos tateando entre as rochas e assim nós vamos conseguir chegar lá. Afundaram, evidentemente. Tudo com desonestos, desinformados, descuidados. Na nossa área, gente, dá-se exatamente o mesmo. Eu tomei um pouco do seu tempo com essa historinha para ver como que é exatamente igual na nossa área. Veja, por motivos óbvios, não vamos comentar sobre os incorporadores da primeira classe, os desonestos. Você que me ouve, não estará na segunda classe, os desinformados. De forma que o nosso medo é que você possa cair na terceira classe, dos descuidados. Cair no canto das sereias. Por descuido, é do nosso dia a dia. Em média, 1 caso por dia eu tomo conhecimento. Pequenas derrapadas ou grandes derrapadas. E mais cedo ou mais tarde essa paulada voltará na sua cabeça. Eu não posso correr o risco dessas palavras devagarem na sua cabeça. Então, por isso, vou contar um caso. Poderia ficar aqui horas contando um caso atrás do outro, porque é em média 1 por dia. Mas vou contar um, porque aconteceu com um colega, gente chegada, então a gente sente isso com mais força. E até porque, por ter caído no canto da sereia, ele quebrou. Hoje é dono de um bar. Evidentemente, nada contra ser dono de um bar. É uma profissão tão nobre quanto ser incorporador. Mas entristece a gente uma pessoa que tenha se preparado para ser incorporador uma vida inteira e hoje exerce uma outra profissão, porque um dia caiu no canto da sereia. Veja o que aconteceu com esse colega. Ele lançou um empreendimento numa sexta-feira. Por que numa sexta-feira? Porque só naquele dia é que ele receberia do cartório de registro de imóveis o chamado memorial de incorporação, que traz uma papelada grande do empreendimento que nós vamos ver, devidamente registrado. Registrado pelo oficial do cartório de registro de imóveis. E ele sabia que em nenhuma hipótese poderia vender em planta antes ou durante a construção sem o registro desse memorial de incorporação. Veja a frase que eu vou dizer. Nem pensar, e terceira vez, nem pensar em vender algo em planta antes ou durante a construção, sem antes ter registrado no cartório de registro de imóveis toda uma papelada que vamos ver, que forma o chamado memorial de incorporação. É falta extremamente grave. A lei chama isso de contravenção relativa à economia popular. Então ele, sabedor dessa história, só abriu a venda na sexta-feira, quando ele teria esse registro. Na segunda-feira anterior desta semana, ele foi procurado por um comprador
por um candidato a comprador, que tentou fazer uma reserva de um desses apartamentos com o seguinte argumento: olha, eu gostaria de poder adquirir um apartamento aqui antes de você abrir para o mercado, por motivo pessoal. É que a minha sogra mora no edifício ao lado e a minha mulher tem uma relação muito chegada com a mãe. E como a mãe dela mora nesse edifício ao lado, ela quer morar nesse edifício, porque ela tem uma relação muito chegada. Então ela quer estar junto com a mãe, fisicamente. Por isso ela me pediu que viesse aqui antes, porque além de comprar, eu quero escolher o apartamento. Porque a venda vai ser uma venda, com certeza, pela localização, etc., uma venda muito rápida. E eu gostaria de escolher, por isso eu vim antes de abrir para venda. Quando ele percebeu que o incorporador não venderia em nenhuma hipótese, conhecedor da legislação, sabia que seria uma falta grave, ele fez ao incorporador, meu colega, a seguinte proposta. Eu já vi lá na tabela de venda, no estande que está sendo montado, que se eu quiser comprar à vista esse apartamento, o preço é de R$150 mil. Eu vou fazer a você, então, a seguinte proposta. Eu vou lhe dar R$5 mil aqui agora e você não me dê documento nenhum, recibo nenhum. Não vamos documentar isto. Vou lhe dar 5 mil só para que a gente fique apalavrado. Na sexta-feira, quando você receber esse tal registro aí e abrir para o mercado, eu volto, faço cheque complementar de R$145 mil e você me dá um recibo de sexta-feira de R$150 mil, como se eu tivesse comprado na sexta-feira. Eu penso que desse jeito contornamos os dois problemas, o meu e o seu. O meu colega incorporador disse assim, ué, mas você vai me pagar 5 mil sem recibo, sem documento? Eu faço isso, em confiança a você, para eu poder escolher esse apartamento aqui. Então, se não tem nenhum documento, pegou o cheque de 5 mil, colocou no bolso do incorporador. E assim ele fez. Na sexta-feira ele voltou, fez um cheque complementar de 145, recebeu um recibo de R$150 mil, tudo conforme combinado. Vendeu o resto para o mercado, tudo direitinho, concluídas as vendas, começou a construção. Nesta construção, nesta obra, esse incorporador, que era o construtor também, ele tinha lá uma peculiaridade muito típica daquela obra. Nessa peculiaridade, o assoalho corrido, a tábua corrida, se você que me ouve tem alguma experiência de obra, sabe como é difícil nós termos esses assoalhos corridos, essas tábuas corridas, anos depois, sem nenhuma fresta entre uma tábua e outra. E por que essas frestas? Porque as tábuas não têm umidade zero, elas têm umidade. E aí elas vão empenar, na maioria dos casos, causando frestas de 1 milímetro, 2, às vezes 3 milímetros, por conta da umidade. Você sabe como é difícil conseguir um lote, um assoalho corrido, com nenhuma umidade. Mas ele deu essa baita sorte. Ele conseguiu um lote de tábua corrida, que estava há 10 anos no galpão do fornecedor, entabicadas em forma de fogueira, ventilando, ventilando, ventilando. 10 anos. Deu essa sorte. E deu outra sorte. Conseguiu comprar 6 meses antes de ele precisar. Como ele não precisava e tinha um galpão na própria obra, sem necessidade, mas entabicou-as em forma de fogueira, ventilando mais ainda. De forma que quando ele assentou aquela tábua corrida, raspou, aplicou verniz, aquele piso tinha uma beleza incrível, parecia um granito. Ele chamava esse piso de menina dos olhos dele.
Meses depois, nenhum sinal de fresta. Uma maravilha de piso. Bem, um dia, disseram à mulher deste condômino que se ela quisesse examinar a qualidade técnica da obra, deveria visitá-la à noite com uma lanterna e examinar pisos e paredes na contraluz da lanterna. Veja o que é ser leigo. O que é isso? Ela chega na obra para examinar a qualidade do piso, de noite. Liga a lanterna e coloca a lanterna numa extremidade do piso, apontada para um lado. Vai do outro lado, põe o olho no chão, junto ao assoalho corrido, e olha para a luz da lanterna. Porque na contraluz da lanterna, os defeitos aumentam 10 vezes. Qualquer que seja o problema, ele aumenta muito. Então, na contraluz da lanterna, problemas imperceptíveis, a olhos nus, aparecem. Aliás, foi depois desse caso que eu fiquei sabendo que, se nós comprarmos um carro usado, devemos fazer o mesmo. Porque se ele sofreu alguma lanternagem, por melhor que tenha sido, ela aparecerá na contraluz da lanterna. Mas então, ao fazer isto, é claro que a tábua corrida, o assoalho corrido, não tinha umidade zero. Era de baixíssima umidade, mas não zero. Umidade suficiente para promover um pequeno, 10 aspas de cada lado, empeno, que não dava para perceber a olhos nus. Mas na contraluz da lanterna, ela viu aquele ligeiro empeno. Na cabeça de leiga, ela entendeu aquilo como um defeito. Chegou em casa e falou com o marido dela. Eu vi um defeito grave na obra. O assoalho corrido, a tábua corrida está toda empenada. Eu quero que você vá lá e peça ao construtor para trocar. Eu não vou aceitar aquele piso. O marido foi. Quando o marido explicou ao incorporador, meu colega, que desejava que trocasse a menina dos olhos dele, ele custou a entender que era isso. Quando ele viu que era isso, ele encerrou imediatamente a conversa. Falou, meu amigo comprador, você não tem a menor noção do que você está falando. Aquele piso é de excepcional qualidade, você pode rodar aí na cidade, nas outras obras, para ver se encontra um daquela qualidade. Encerramos aqui a nossa conversa. Você está falando bobagem e eu não vou continuar a conversa. O marido foi embora. Mas ele ficou muito preocupado de ver como é que as pessoas são leigas a esse nível. Então achou prudente contratar, pedir um laudo pericial de avaliação qualitativa daquele piso. Chamou um perito e pediu esse laudo. O perito disse a ele assim, nunca vi na minha vida profissional um piso com essa qualidade. Mas é meu trabalho, você me contratou, está aqui o laudo. Aí floreou o laudo, um piso de excelente qualidade, etc, etc. Bem, e fê-lo bem, porque dias depois o marido volta. Ó, minha mulher voltou lá na obra e constatou que há um defeito. Então eu vim aqui pedir pela última vez que você troque mesmo aquele piso, que nós não vamos aceitar. Aí o incorporador, sabendo que você podia voltar, veja o que eu preparei. Entregou para ele o laudo. Ele leu o laudo, papel timbrado do perito, falou, bom, agora para mim o assunto então está encerrado. Porque eu sou leigo. É a sua palavra contra a da minha mulher. Ela diz que há um defeito, você diz que não há. Eu fico no meio. Agora tem um laudo de um perito. Então, agora eu me convenci que não há defeito e o assunto então está encerrado. Conforme eu fui informado, ao chegar em casa com o envelope fechado, contendo o laudo, e explicar à mulher dele o que o envelope continha, ela não quis ler. Pegou o envelope, rasgou o envelope e falou assim, não me contaram, eu vi o defeito. Portanto, você não sabe reclamar, ele está te enrolando, vou eu lá, então, reclamar, você sai de campo.
E no dia seguinte foi lá no incorporador, já nervosíssima, porque segura que aquilo era um defeito, e já chegou toda alterada, em tom de voz. E diante daquela condômina nervosa, daquela forma, o incorporador, meu colega, perdeu o controle também. Logo na saída, instalou-se um bate-boca. E no auge do bate-boca, ela virou-se para ele e perguntou assim: é a sua última palavra? Ele disse: é a minha derradeira palavra. Então ela disse assim: então eu vou procurar os meus direitos. Tanto blá 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 para chegar nessa frase. Quando a pessoa disser a você assim: eu vou procurar os meus direitos, ela está querendo dizer: eu vou procurar um advogado que conheça do tema engenharia que está atrás da legislação. Esse é o tema que eu estou me referindo. Razão desse nosso curso para os advogados. Nós não temos, é claro, a pretensão de ensinar lei para o advogado. Mas temos a pretensão, sim, de mostrar aos advogados a engenharia que está atrás da lei. Fundamental para que ele possa exercer bem a sua atividade profissional, defender e orientar o seu cliente. Tem coisa mais desagradável cá entre nós. Quando você procura um advogado e diz a ele, como engenheiro, por exemplo: olha, eu estou tendo um problema na minha área equivalente. As pessoas estão contestando, ameaçando entrar na justiça, porque o cálculo foi assim, o assado. E ele nos diz assim: você precisa me explicar o que é isso para que eu possa te ajudar. Nojento isso, na nossa opinião. Então, o advogado que fala a nossa língua, quanto você pagaria por esse advogado? Razão desse curso para os advogados é para mostrar-lhes a legislação que está, a legislação não, a engenharia que está atrás da legislação. Bem, mas ela deu uma sorte grande, procurou um que conhecia bem a engenharia que está atrás da legislação. E é aí que eu quero chegar. Estes advogados, habilidosos advogados, que conhecem a engenharia que está atrás da legislação, não vão jamais no problema de frente. Não vão. Eles vão por outro caminho praticamente infalível. Primeiramente, por que não vão de frente? Porque se fosse no problema, atacar o problema de frente, como é que isso se daria se gerasse uma ação na justiça? Como é que isso se daria na justiça? Eu vou lhe explicar. Na justiça, vai haver a briga de 3 mosqueteiros contra 3 mosqueteiros. Do lado do condômino, que está reclamando algo, haverá ele, condômino, o advogado que ele tem que contratar e um assistente técnico, um perito, um assistente técnico dele. Do seu lado é a mesma coisa. Você, um advogado que você vai ter que contratar e um assistente técnico. O juiz vai eleger a seu critério exclusivo um perito oficial. E os assistentes técnicos vão fazer perguntas, quesitações a esse perito oficial. E dessas perguntas e respostas vai sair o laudo oficial do perito oficial que vai embasar a sentença do juiz. É assim que funciona na justiça. E nós sabemos que nesse caso, por exemplo, é certo que a condômina perderia. Não há defeito técnico ali. Por isso que os advogados habilidosos que conhecem a engenharia que está atrás da lei não vão por este caminho. Vão por outro praticamente infalível. Vão examinar em toda a legislação onde foi que você cometeu algum deslize. Em toda a incorporação onde foi que você cometeu algum deslize. Há inúmeras armadilhas na lei. Inúmeras.
Se você ler a lei, não vai conseguir identificá-las. Eu só vejo um jeito de identificar essas armadilhas. Alguém vir aqui e explicar para você como vamos fazer, e você que me ouve, ávido de descobri-las, prestando atenção, querer identificá-las. Fora desse trabalho que estamos fazendo aqui, não há como identificar essas armadilhas. Então, esse advogado, desculpe, ao examinar toda a incorporação, toda a legislação, vai identificar onde foi que você cometeu algum deslize. E vai se pegar ali, não no problema em si. O problema em si vai ser uma consequência. Então, ao identificar uma dessas derrapadas, que são configuradas na lei, no artigo 66 dela, vamos ver depois, como contravenções relativas à economia popular, isto quando não mais grave, que nesse caso, pelo artigo 65, crime contra a economia popular, veja, crime contra a economia popular, ele vai se pegar ali e vai fazer toda uma força em cima desse argumento, de forma que o problema em si vai ser apenas uma consequência. Neste caso, por exemplo, o que fez esse advogado? Fez uma carta ao meu colega incorporador, de uma folha só, mas a folha toda escrita, eu não sei quantas linhas há numa folha, vamos dizer que hajam aí 30 linhas, vamos dizer, hipoteticamente. 28 linhas escritas assim, 28 linhas escritas assim, examinando a sua incorporação, observamos que você cometeu diversas contravenções relativas à economia popular, ao ferir os seguintes artigos. Aí começou com esse aqui. Venha comigo à tela para que eu possa lhe mostrar qual artigo foi citado por este advogado. Vamos à tela. Veja o que diz o artigo 32. Leia. Agora volte aqui comigo. Você viu que nem pensar em vender sem o registro da incorporação. Está na lei. Aí fez a carta assim. Observando a sua incorporação, percebemos que você cometeu diversas contravenções relativas à economia popular, ao ferir os seguintes artigos. Aí começou daqui. Artigo 32. Quando vendeu a minha cliente antes do registro da incorporação, conforme xerox do cheque de 5.000 em anexo, ele tomou cuidado de tirar cópia daquele cheque e o incorporador depositou com a data anterior. Aí vem linguagem de advogado, né? No intuito claro de enganar e de ludibriar a minha cliente, etc, etc. E mais tal lugar, e tal lugar, e tal lugar. 28 linhas. Na 28ª linha, ele já estava se sentindo desse tamanho. Contraventou, 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 contraventou. Aí nas duas últimas linhas ele termina assim. Entretanto, para evitar mais problema entre as partes, eu peço apenas que troque o assoalho corrido da minha cliente. É claro que ele ficou assustadíssimo com aquela carta e levou ao advogado dele para ver o que era aquilo, como é que ele iria agir. O advogado dele, eu sei dessa história porque fui junto nessa reunião, o advogado dele, ao examinar aquela carta, com muita atenção, leu com muito cuidado, delongou-se ali na leitura, e no final da leitura, deu a ele sua posição. Olha, eu vou lhe responder como advogado, que você veio me consultar, terá a resposta. Mas, sobretudo, eu quero lhe responder como amigo. Tem jeito de trocar esse piso hoje? Porque se você não trocar esse piso hoje, se você não atender ao pedido desta condômina,
esse advogado vai passar na sua cabeça como um tanque de guerra. Você pisou feio na bola. Você feriu um artigo importante da lei. Ele vai se bater nisso o tempo todo. E vai ser causa perdida para você, mesmo sabendo que é a sua menina dos olhos. Era aí que eu queria chegar, com esse blá 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 todo. Se você cometeu algum deslize, feriu a lei em algum ponto, cometeu alguma infração à lei, criou uma vulnerabilidade, é ali que o advogado habilidoso vai te pegar. Não é no problema em si. E você vai ser obrigado a resolver aquele problema, que muitas vezes você está certo, ele está errado, mas você vai ter que atendê-lo para que ele não se pegue nos outros pontos aí, que são pontos importantes. Então, daí vem o nosso conselho. Quer fazer carreira, quer dormir em paz, quer seguir com a sua vida, não pode ficar vulnerável. Não pode ferir a legislação. Vamos levar com muita seriedade o exame dessa legislação para identificarmos essas armadilhas, para que você possa ficar seguro no tratamento com o condômino. Bem, vamos agora voltar à nossa tela para continuarmos, então, o exame desta legislação. Então, agora vamos para o artigo 4º. Então, marquem aí, pelo que combinamos, estão vendo aí o perímetro vermelho, símbolo de muito importante, marcou muito importante. Lembrando sempre que essa palavra vetado não tem nenhum significado, porque ali dentro havia um parênteses, uma frase, uma expressão, uma palavra que foi eliminada, não dê importância a ela, né? Então, como estão vendo aí, esse artigo 4º fala a mesma coisa do Código Civil, artigo 1331, parágrafo 1º. Estão vendo que a venda de uma unidade autônoma independe, ela é livre, independe do consentimento dos demais condôminos. Bem, agora, pelo que nós combinamos, nós vamos escapar de pedaços da lei que não são tão importantes assim. E vamos direto ao final desta mesma página, que você está nela, nesse lado esquerdo aí, ao final dela, depois da letra D desse artigo, depois da letra D desse artigo 8º, lá embaixo, no rodapé dessa página, artigo 8º, letra D de dado, depois desse artigo, dessa letra, a lei sofreu uma nova alteração. Mas esta alteração não é importante, não tem a importância das demais. Então, nós vamos apenas anotar aí, você vai anotar aí, apenas isso aqui, ó. Lei 4864, que alterou, então, esse artigo 8º, através do seu artigo 6º. O artigo 6º da Lei 4864 é que alterou esse artigo 8º. Então, aí, depois da letra D de dado, você vai escrever apenas isso. Lei 4864, artigo 6º. Lei 4864, artigo 6º. Só isso. E vamos escapar. Só para que a lei de vocês fique atualizada. Depois, claro, se você tiver interesse, essa Lei 4864 tem aí em qualquer site, em qualquer livro, você leia aí o artigo 6º dela e ficará com seu material bastante claro. Mas necessidade não há, porque nós vamos chamar a sua atenção quando a alteração for importante. Então, no caso aqui, não é tão importante, apenas anote Lei 4864, artigo 6º, e vamos prosseguir. Continuando na tela. Agora vamos para o capítulo 2º. Estão vendo aí nesse artigo 9º, esse semiperímetro vermelho, metade do perímetro, é o indicativo de um artigo importante. Perímetro todo, muito importante. Semiperímetro, artigo importante. Faça aí uma analogia conforme nós combinamos.